Damas e cavalheiros, bem-vindos ao canal. Eu disse em outros vídeos que a probabilidade começou a ser estudada por causa dos jogos de azar. E dá para perceber isso quando a gente pega os livros antigos. Aqueles ali são 3 dos primeiros livros publicados, o do italiano Cardano, do holandês Huygens e do francês de Moivre. Dá para ver que todos os 3 têm a palavra jogo no título. Os jogadores aprenderam a calcular um pouco de probabilidade com esses livros. Mas há uma outra coisa que é tão importante para eles quanto calcular a probabilidade. É calcular quanto que ele vai ganhar no jogo. É claro que não dá para um jogador prever exatamente quanto que ele vai ganhar num jogo de azar, porque o jogo é aleatório e os resultados acontecem por acaso. Mas dá para ele calcular o valor médio que ele pode ganhar ou perder a longo prazo se levar em conta as probabilidades. Esse valor médio é chamado de valor esperado. O de Moivre, que escreveu o terceiro livro daquela lista, ele já sabia disso, tanto que no livro dele ele começa dando uma definição de probabilidade, que é bem parecida com a de Laplace, mas logo a seguir, na página 2, ele já pula para valor esperado do jogador, em inglês, expectancy do jogador, antes de ensinar a calcular a probabilidade. Nesse vídeo, vamos dar uma olhada nesse valor esperado seguindo os passos do de Moivre. Mas antes eu vou dar uma pequena volta para falar um pouco sobre a vida do de Moivre, que tem alguns detalhes bem curiosos que não tem nada a ver com probabilidade, mas são interessantes. Primeiro, aquele ali é o livro que ele publicou em inglês em Londres. Por que um matemático francês iria publicar um livro em inglês em Londres? Sempre houve uma rixa entre França e Inglaterra, e um matemático francês que se preza iria querer publicar em Paris em francês, nunca em Londres. Por que o Moivre fez isso? O de Moivre era francês, mas era de uma família huguenote, que era uma seita protestante que havia naquela época na França. A França sempre foi o país com a maior população católica da Europa, mas havia 10% mais ou menos de huguenotes. E durante 200 anos houve conflito entre esses dois e chegou a haver uma guerra. Até que em 1685 o rei Luís XIV decidiu que ia tornar a França um país 100% católico e deu aos huguenotes 2 opções. Ou eles se convertiam ao catolicismo, isso aí é uma caricatura da época, mostrando como que essa conversão era feita com a ajuda do exército, ou então saíam do país. De Moivre, na época, tinha uns 20 anos de idade, fugiu, foi para Londres, lá ele aprendeu inglês e no fim ele acabou se tornando membro da Royal Society, que era a sociedade científica mais importante e mais antiga do mundo, e escreveu vários livros em inglês e se tornou amigo pessoal dele, Newton, o matemático e cientista mais importante daquela época. Mas essa história dos huguenotes teve ainda uma segunda consequência interessante. Muitos deles fugiram para a Inglaterra, como de Moivre, ou então para os países vizinhos, como Holanda, Bélgica e Alemanha. Mas houve alguns mais ousados que foram parar no sul da África, e até alguns que decidiram atravessar o oceano e vieram parar, imagine, no Brasil, e fundaram uma cidade que hoje é São Luís do Maranhão. É curioso que uma mesma causa, que é a decisão de um rei, possa ter 2 consequências dessas que parecem não ter nada a ver uma com a outra. O de Moivre escrevendo em inglês e franceses fundando uma cidade no Brasil. Vamos ver agora o valor esperado. O que vem a ser isso? Explicando da forma mais simples, o valor esperado é o ganho que você pode ter num jogo ponderado pela probabilidade de você conseguir esse ganho, ou seja, multiplicado pela probabilidade do ganho. É o ganho multiplicado pela probabilidade do ganho. Por exemplo, você lança uma moeda, se der cara você ganha R$1, se der coroa você não ganha nada. Qual é o valor esperado do seu ganho a cada lançamento? O seu ganho é R$1. A probabilidade de você conseguir esse ganho é a probabilidade da cara, ou seja, meio. Então, 1 vezes meio dá 0,5, esse é o seu ganho, 50 centavos. Quer dizer que o valor esperado do seu ganho é 50 centavos. Em média, você ganha 50 centavos a cada vez que você lança. Isso é fácil de entender. Se você joga um grande número de vezes, em média, metade das vezes vai dar cara, você ganha R$1. Na outra metade vai dar coroa, você não ganha nada. Em média, então, você vai ganhar R$0,5, 50 centavos, ao longo do tempo.
Vamos ver agora um exemplo do Moafre. Um jogador entra num jogo em que tem probabilidade de 3/5 de ganhar 100. Qual é o valor esperado do ganho desse jogador? O ganho possível é 100, a probabilidade dele conseguir esse ganho é 3/5, 100 vezes 3/5, então o resultado é 60. O valor esperado do ganho dele é 60. Esses dois exemplos não são muito realistas, está faltando alguma coisa. Não existe jogo no mundo onde você joga de graça e ganha prêmios. Qualquer jogo você tem que pagar de alguma forma. Ou você paga para entrar, ou você compra fichas, ou então você tem que apostar e botar o dinheiro na mesa. Se você perder, você perde o dinheiro. Para calcular o valor esperado, então, a gente tem que fazer um pouco de contabilidade, levando em conta o possível ganho e também as possíveis perdas e os possíveis custos. Vamos ver isso num outro exemplo do Moafre. Dois jogadores A e B participam de um jogo de azar. A probabilidade de A ganhar é 2/3 e ele aposta 5 fichas. A probabilidade de B ganhar é 1/3 e ele aposta 3 fichas. Qual é o valor esperado do ganho de cada jogador? Esses são os dois jogadores, eu vou chamá-los de Ana e Beto. A probabilidade da Ana vencer é 2/3, a do Beto é 1/3. A Ana faz uma aposta de 5 fichas. O Beto faz uma aposta de 3. Vamos fazer agora uma tabela com os ganhos e as perdas de cada jogador. O jogador que vencer leva as 8 fichas. No caso da Ana, essas 5 já são dela, então ela vai ter um ganho de 3. Se ela perder, ela perde as 5. Então o ganho dela é 3 e a perda é menos 5. A probabilidade dela ganhar é 2/3 e a dela perder é 1/3. O Beto, se ele ganhar as 8 fichas, ele vai ter um lucro, um ganho de 5. Se ele perder, ele perde as 3 que ele tem. Então o ganho pode ser 5 ou uma perda de 3. A probabilidade dele ganhar 5 é 1/3. A dele perder é 2/3. Agora vamos calcular os valores esperados. O valor esperado é uma média ponderada entre os ganhos possíveis. Então, ela pode ganhar 3 com probabilidade de 2/3 ou pode perder 5 com probabilidade de 1/3. O cálculo então é 3 vezes a probabilidade, 3 vezes 2/3, somado com menos 5 vezes 1/3. Isso dá 6 sobre 3 e aqui menos o 5 sobre 3. 6 menos 5 igual a 1/3. Esse é o valor esperado do ganho que a Ana pode ter. Agora o Beto. Ele pode ter um ganho de 5 com a probabilidade de 1/3 ou um prejuízo de 3 com probabilidade de 2/3. Então, 5 vezes 1/3 mais menos 3 que multiplica 2/3. Isso aqui dá 5 sobre 3 menos 6 sobre 3. Menos 6 mais 5 igual a menos 1/3. Note que o valor esperado da Ana é 1/3 e o do Beto é menos 1/3. Em média, a Ana vai ganhar 1/3. E de onde vem esse dinheiro? Vem do Beto, que em média vai perder 1/3. Vamos agora deixar o Moafre de lado e vamos ver um objeto que não existia no tempo dele. Uma roleta. Esse tipo de roleta usado hoje foi criado na França na metade do século XIX. Existem várias maneiras de apostar numa roleta, cada uma delas tem um ganho diferente. Vamos calcular agora o valor esperado de alguns desses ganhos. Essa aqui é o tipo de roleta usado nos cassinos da Europa. A roda é dividida em 37 seções, numeradas de 0 a 36. O jogador pode apostar em qualquer uma delas, ou pode apostar em duas ou mais ao mesmo tempo. O que muda é quanto que o cassino paga de prêmio quando o jogador ganha. Essa aqui é a tabela. Vamos ver primeiro quando o jogador aposta em um número só. Se ele aposta em um número, ele ganha de prêmio 35/1. Quer dizer, ele ganha 35 fichas de prêmio para cada ficha que ele apostar. Se ele aposta no número 13, pegou a ficha daqui e colocou em cima do número 13. Se ele vencer, ele recebe a ficha dele de volta com mais 35 de prêmio. Se ele perder, ele perde a ficha dele. Vamos calcular agora o valor esperado disso. O ganho do jogador, então, é 35 se ele vencer, ou menos 1 se ele perder. A probabilidade de ele ganhar, ele apostou em um número dos 37 que há na mesa, então a probabilidade de ele ganhar é 1/37 e a dele perder é 36/37.
Lembre-se que somando esses dois números, isso tem que dar 1. Então, esse com esse tem que dar 37. O valor esperado do ganho desse jogador, então, vai ser o ganho dele multiplicado pela probabilidade de ganhar, menos a perda dele multiplicado pela probabilidade de ele perder. 35 que multiplica com 37, mais menos 1 que multiplica 36, 37. Isso dá 35 sobre 37, menos 36 sobre 37. 35 menos 36 igual a menos 1 sobre 37, o que é aproximadamente 0,027, aproximadamente 2,7%, negativo. Quer dizer que a cada rodada o jogador, em média, está perdendo 2,7% do que ele está apostando. E se o jogador resolve apostar em dois números para duplicar a chance dele vencer? Nesse caso, se ele apostar em dois números, o cassino paga 17 para 1. Se ele vencer e ganha 17, a ficha dele de volta mais 17. Se ele perder, ele perde a ficha. Então, por exemplo, se o jogador pega a ficha e coloca aqui, e está apostando 10 e no 11. Se der 10 ou 11, ele vence. Vamos calcular agora o valor esperado do ganho dele. Se ele vencer, ele ganha 17, que é pago pelo cassino. Se ele perder, ele perde a ficha dele. A probabilidade dele vencer, ele está apostando em dois números. Então, a probabilidade dele vencer é 2 sobre 37. E a probabilidade dele perder é 35 sobre 37. O valor esperado, então, vai ser 17 vezes 2, 37 avos, menos 1 vezes 35, 37 avos. 17 vezes 2 dá 34, menos 1, 35. 34 sobre 37, menos 35 sobre 37. 34 menos 35, isso dá menos 1 sobre 37, o que dá, de novo, menos 0,027. Exatamente o mesmo valor de ganho que o jogador teria se ele tivesse apostado em um número só. O jogador pode também apostar em 4 números ao mesmo tempo, se ele pega a ficha e coloca no cruzamento dessas linhas. Então aqui, por exemplo, ele está apostando 13, 14, 16 e 17. Se der qualquer um desses 4 números, ele vence. Se ele aposta em 4 números, o cassino paga 8 para 1. Então, se ele vencer, ele recebe 8, se ele perder, ele perde a ficha. A probabilidade dele vencer agora é 4 sobre 37, porque ele está apostando em 4 números. Dele perder 33 sobre 37, valor esperado então 8 vezes 4 sobre 37, menos 33, 37 avos. 8 vezes 4, 32, e aqui dá 33, 32 menos 33 de novo, menos 1 sobre 37, menos 0,027. Dá para notar que há um padrão nesses valores esperados. Qualquer tipo de aposta que o jogador fizer, ele ganha sempre a mesma coisa. Dá para ver que o sistema de apostas e ganhos na roleta foi muito bem planejado do ponto de vista do cassino. O cassino sempre acaba ganhando, por mais que os jogadores tentem inventar. Aliás, a gente já viu também no jogo de Craps, que é um jogo de dados que pode ser jogado em cassinos, está naquele vídeo ali, que no Craps também o cassino, em média, sempre sai ganhando. Na roleta, existem vários jogadores que ficam tentando inventar métodos para vencer o cassino. Eles chamam isso de sistemas. Existem vários livros publicados sobre esses sistemas ou sites na internet. E a única coisa que a gente pode ter certeza sobre esses sistemas é que nenhum deles funciona. O cassino sempre vai ganhar. Cassinos, roletas e outros jogos de azar são proibidos em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Por isso, sempre houve gente reclamando que cursos de probabilidade, quando usam esses exemplos com dados, cartas e roletas, estão incentivando o jogo, incentivando o vício. Uma coisa que eu achei curiosa no livro do Dimoafra é que ele reconhece isso logo no início. Na primeira página do livro, ele tem uma dedicatória ao Lord Carpenter, que foi o patrocinador do livro. E na primeira linha ele diz: há muitas pessoas no mundo que têm a opinião de que a teoria das probabilidades tem a tendência de incentivar o jogo. E ele continua dizendo que, se isso for verdade, não faria sentido para um lord financiar um livro desse. Mas ele continua na outra página. Vossa Excelência vai perceber facilmente que essa teoria está longe de encorajar o jogo e, em vez disso, é uma defesa contra ele por mostrar claramente as vantagens e desvantagens desses jogos em que existe acaso. E ficamos por aqui. Obrigado pela visita e até a próxima.